Em maio de 2025, a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina anunciava Robert Francis Prevost como o novo sucessor da Cátedra de São Pedro. O primeiro Papa americano da história assumiu o nome de Leão XIV. Mas a recepção em Washington sob a administração de Donald Trump foi marcada por uma mistura de celebração nacionalista e provocação. Logo após a eleição, circulou uma imagem gerada por inteligência artificial onde o próprio Trump aparecia vestindo as vestes papais. Seria esse um sinal que marcaria as futuras interações entre a Casa Branca e o Vaticano? Fato é que agora, em abril de 2026, esse distanciamento evoluiu para um debate público repercutindo em diversas esferas da política mundial. Mas como a relação entre o líder da maior nação do mundo e o vigário de Cristo chegou a este ponto de atrito? Entenda agora com a Brasil Paralelo o embate entre Trump e o Papa Leão XIV. No domingo 12 de abril de 2026, Donald Trump utilizou sua rede, a Truth Social, para lançar um ataque direto à liderança do pontífice. O presidente americano não poupou adjetivos. Chamou o Papa de fraco no combate ao crime e péssimo em política externa. Trump foi além, ao sugerir que a própria eleição de Prevost foi um cálculo político da Igreja. Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista de candidatos a Papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano e eles achavam que essa seria a melhor maneira de lidar com o presidente Donald Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. Além das críticas ao Papa, Trump publicou uma imagem gerada por IA que rapidamente foi matéria de jornais pelo mundo, gerando reações diversas. Nela, o presidente aparece com vestes semelhantes à de Jesus Cristo, abençoando feridos e cercado por símbolos americanos como águias, aviões militares e a Estátua da Liberdade. A reação do Vaticano também veio de forma rápida. Durante o voo para a Argélia, sua primeira viagem oficial à África, o Papa comentou sobre as falas do presidente americano. Io non sono politico, ho intenzione di entrare levato a lui. Piuttosto il messaggio è stato sempre lo stesso per la pace e lo dico per tutti i leader della nazione. Cerchiamo sempre di finire le guerre e introdurre pace e riconciliazione. O pontífice reiterou que a Igreja não encara a política externa pela mesma perspectiva de Washington e criticou o que chamou de idolatria ao dinheiro e a si mesmo nas negociações internacionais, especialmente em relação ao conflito com o Irã e a Venezuela, e destacou o papel de proclamar a mensagem da Igreja. I have no fear neither the Trump administration nor speaking out loudly on the gospel. And that's what I think. I am called to know what the truth is called to do. But if we're not politicians, we're not looking to make foreign policy or sympathize with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message that the world needs to hear telling us. So thank you very much. De um lado, Trump acusa o Papa de ser um fantoche esquerdista que critica os Estados Unidos enquanto ignora os problemas reais de segurança em outros países do mundo. Do outro, o Vaticano acusa o presidente de profanar símbolos religiosos e utilizar a fé como uma ferramenta de marketing político para justificar intervenções militares nesses mesmos países. Entender a geopolítica e o papel das instituições exige profundidade e estudo. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento estatal. Como você sabe, nosso trabalho só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Participe da nossa missão, juntando-se a nós. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e assine a Brasil Paralelo hoje mesmo. Para os críticos da atitude de Donald Trump, o que inclui também parte de seus eleitores, o presidente cruzou uma linha perigosa ao atacar pessoalmente a figura do Papa e ao se comparar a Jesus Cristo.
Para eles, Trump está tentando nacionalizar a Igreja Católica nos Estados Unidos, criando uma divisão entre os fiéis e colocando a lealdade ao Estado acima da lealdade ao pontífice. O embate vem justamente em um momento de crescimento massivo de fiéis católicos nos Estados Unidos, conforme narra o New York Times. Trump, que conquistou o público latino e cristão, agora pode enfrentar dificuldades em manter esse eleitorado depois das declarações contra o Sumo Pontífice. Para o professor e jornalista Bernardo Cuesta, o presidente americano está arriscando algo que vai muito além da diplomacia. Trump cometeu talvez o maior erro da sua vida, que foi tratar o Papa como se fosse um líder de partido, militante de ONG ou um chefe de um país qualquer, e não o vigário de Cristo, sucessor de Pedro e chefe da Igreja Católica. Como disse o bispo Robert Barron dos Estados Unidos, as declarações de Trump sobre o Papa foram inteiramente inapropriadas, desrespeitosas, e o presidente deve um pedido de desculpas ao Santo Padre. E não foi só ele não, os bispos americanos se uniram imediatamente em defesa do Papa. O arcebispo Paul Cockley, presidente da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, lamentou as palavras de Trump contra o vigário de Cristo. O Papa não é político de partido. Seu dever é ser uma espécie de adulto na sala que sempre chama todos à razão, ao diálogo, à paz, mesmo quando a guerra é moralmente legítima. Papa Bento XV enviou uma nota de paz em plena Primeira Guerra. Pio XII chamou pela paz durante a Segunda Guerra, enquanto denunciava e combatia o nazismo. São João Paulo II disse não à guerra em 2003, quando da invasão do Iraque, mas nenhum deles jamais negou a doutrina da guerra justa. O Papa Leão XIV faz exatamente o mesmo. Mas o Papa tem o dever, gente, divino, de lembrar que a guerra, mesmo quando justa, sempre traz morte de inocentes, sempre. É uma desgraça. Ou seja, se o Papa estivesse incentivando abertamente a guerra no Irã, quem que pagaria o preço primeiro? Os cristãos iranianos já perseguidos pelo regime xiita, que seriam massacrados ou usados como bodes expiatórios. E assim, toda guerra, mesmo quando justa, tem as suas contradições trágicas, morte de civis inocentes de ambos os lados, sofrimento geral, e o Papa não pode, como Trump espera, tomar partido de cada um dos conflitos no mundo, porque o dever dele é chamar a paz, para que o menor número possível de vítimas seja destruído, mesmo durante uma guerra justa. Por outro lado, o argumento dos defensores de Trump traz uma provocação que ressoa em grande parte do eleitorado conservador. Eles questionam o que chamam de 2 pesos e 2 medidas da Santa Sé. Para este grupo, Leão XIV é extremamente firme ao condenar as operações militares americanas e as políticas migratórias de Trump. Políticas essas que o próprio irmão do Papa, Louis Prevost, apoia publicamente. Mas, segundo os críticos, o Papa parece adotar o silêncio diante de regimes que perseguem cristãos de forma sistemática, como na China, Venezuela e no Oriente Médio. Trump capitaliza esse sentimento ao afirmar que não quer um Papa que considere aceitável o Irã possuir armas nucleares ou que critique os Estados Unidos por agirem contra ditaduras como a de Nicolás Maduro. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us to think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be going with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Com a repercussão negativa sobre sua imagem retratado como Jesus, com críticas da sua própria base, o post foi apagado. Ao ser questionado pela imprensa, Trump respondeu: It wasn't a picture, it was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. No fim, o confronto revela uma tensão antiga: o poder temporal versus a autoridade moral. O debate está só começando. Trump quer resultados práticos em temas como segurança e economia. Leão XIV quer coerência evangélica invocando paz e dignidade humana.
O desfecho dessa história ainda está sendo escrito. E você, de que lado vê mais razão nesse embate? Para entender quem é o homem que hoje se apresenta como o Papa Leão XIV e descobrir como sua trajetória moldou o líder que hoje responde à maior potência do planeta, convidamos você a assistir ao nosso Especial Papado, com a participação especial do professor e historiador Rafael Tonon. Uma análise histórica e biográfica profunda. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.